Boa noite, pessoal. Graça e paz. Dia 22 de outubro, uma data importante aí para nós, como Adventista do Sétimo Dia. E neste momento especial, a gente teve a ideia aí de transmitir aí o conteúdo que a gente tem estudado aí nesses últimos meses sobre o santuário. No livro Primeiros Escritos, na página 63, ela fala da verdade presente. Página 63 e também na página 87 e 88. A verdade presente são 5 assuntos, tá? Segundo os testemunhos. Santuário, 2.300 dias, lei de Deus, justificação pela fé e estado dos mortos. Seja bem-vindo, Denilo, também, Harrison. Então, esses assuntos, santuário, conexão dos 2.300 dias, lei de Deus, justificação pela fé, estado dos mortos, são os 5 assuntos que o adventista deve dominar. E segundo os escritos proféticos, esses serão os assuntos complicados que nós teremos que debater com as pessoas no final do tempo agora, tá? Então nós teremos muitos problemas para resolver e teremos que discutir Bíblia com os demônios sobre esses assuntos. Então é super importante que a gente possa ter um conhecimento mais profundo. Dessas mensagens tem a doutrina do santuário, quer dizer, a crença do santuário, e das 2.300 tardes de manhãs que estão ligadas, tá? Então, esses dois pontos a gente vai estar fortalecendo aqui nessas lives aqui. É lógico que vai ter também uma ligação com a lei de Deus, e a gente vai repartir aí o assunto, que a gente está com mais de 200 slides, então não dá para fazer tudo de uma vez. Então a gente vai fazer parcimoniosamente aí, tá bom? Já oramos, vamos lá para o nosso estudo, né, sobre a crença do santuário e como que a gente pode ficar firme aí nesse caminho, respondendo algumas questões complexas, tá? Que aqueles que são dissidentes ou são pessoas também que curiosas ou pessoas mesmo que não gostam do adventismo, levantam esses questionamentos. A gente precisa ter respostas aí para esse pessoal, tá bom? Bora lá então. Santuário, a mais bela profecia em forma de tenda, materiais e rituais, né? Vamos lá. Nós vamos começar com o básico, obviamente. Então nós vamos trabalhar com os compartimentos e o mobiliário do santuário. Aqui nós temos uma imagem vista de cima, uma imagem superior do santuário, tá? E o santuário, ele tinha o primeiro véu. Esse primeiro véu era a entrada da região exterior para o pátio, tá? Então ele tinha um primeiro véu aí, um reposteiro. E essa parte toda aí, a gente costuma chamar de pátio, tá? Esse pátio aí era uma parte descoberta, tá? Era céu aberto. Então esse primeiro véu dava acesso ao pátio. Nessa região onde aparece a palavra exame, mais ou menos, os pecadores levavam o seu animal até o sacerdote e aí o sacerdote fazia um exame no animal. O animal não podia ter defeito, não podia ter manchas ou coisas da natureza, tá? Aí nós temos o altar de sacrifícios, que era o primeiro móvel que se tinha de frente aí com o reposteiro do primeiro véu aí, né? Então, esse altar de sacrifícios era uma espécie de churrasqueira aí, né? Só que em forma de altar, né? Ele tinha chifres, era carregado também por varas, tá? Era quadrado, de madeira de acácia e coberta por bronze. Todos os móveis que estão fora aí do tabernáculo, essa tenda dividida em duas partes, aí, Santo e Santíssimo,
que a gente vai entrar daqui a pouquinho explicando. Todos os móveis que estão para fora, eles são de madeira de acácia coberta por ouro, tá? Coberta por bronze, perdoe. Aí tínhamos também a pia de bronze, tá? Só colocava água ali e os sacerdotes, eles utilizavam essa pia aí durante o serviço, tá? Em seguida, nós temos o segundo véu. Era uma segunda porta que vai dar entrada agora para o santuário, o tabernáculo. O tabernáculo, ele era dividido em duas partes. A primeira parte chamava-se compartimento santo. E esse segundo véu dava entrada para esse primeiro compartimento aí, tá? E lá dentro nós tínhamos aí três móveis. Primeiro aqui a ser mencionado, o candelabro, tá? Eles chamam de menorá, 7 lâmpadas, né? E tudo indica que ele tinha um formato meio que de árvore, sabe? Era como se ele fosse um pé de amendoeira. E aí, mas fazia esse formato aí de candelabro, tá? Que a gente conhece aí. Tinha também o altar de incenso ao centro, tá? E lá em cima nós tínhamos a mesa, tá? A mesa da proposição. No altar de incenso, obviamente, queimava-se incenso. O incenso do santuário nenhum israelita podia copiar, era exclusivo do Senhor, né? E aí nós tínhamos ali em cima, a mesa da proposição, que tinha 12 pães, divididos em duas pilhas de 6 pães, tá? E a gente tem mais coisas aí. Tinha também ali um potinho com o incenso, para guardar incenso. Também um vasinho com azeite, tá? Um vinho para fazer a libação. Espevitadores ali para mexer aqui na lâmpada, tá? Para alimentar a lâmpada. Então, a gente verifica que o compartimento santo. Depois nós tínhamos um terceiro véu, tá? Que ele dava acesso ao último compartimento do santuário, que era o compartimento santíssimo, tá? Nele nós tínhamos dois móveis aí no santíssimo. A Arca da Aliança, e ela era encimada, ela era coberta por uma tampa chamada propiciatório. Enquanto os móveis de fora desse santuário aí, do Santo do Santíssimo, era de madeira coberto por bronze, os móveis do santuário internos eles já eram de ouro, um material mais nobre. O candelabro ele era todo de ouro batido, devia ser pesadinho. O altar de incenso era feito de madeira coberto por ouro. A mesa era feita de madeira coberta por ouro. E também a arca era de madeira de acácia coberta por ouro. Agora, a tampa da arca, ela era feita de ouro puro, batido, tá? Esses são os detalhes dos mobiliários do santuário e de suas subdivisões, tá? Então, nós vamos agora sair dessa ideia de mobiliário e vamos para o ritual do santuário. Como é que os sacerdotes trabalhavam aí nesse santuário, tá bom? Bem, a primeira parte ali era inspeção e confissão. Em que sentido? Se você pecou, você deveria se direcionar ao santuário com o seu animalzinho, um cordeirinho branco, macho de 1 ano, tudo mais. E ele não podia ter defeito nem nada, nem manchas. E o sacerdote, antes de fazer o sacrifício desse animal, ele inspecionava esse animal e verificava se ele tinha defeito ou mancha. Porque se ele tivesse defeito ou mancha, ele não poderia ser sacrificado. Obviamente, ele vai apontar para a perfeição de Jesus, então ele não podia ser um animal defeituoso, tá? Uma vez que esse animal ele era aprovado na inspeção, o sacerdote devolvia ao pecador, que colocava as mãos na cabeça do animal e fazia uma oração especial. E essa oração que ele fazia era uma oração que transferia os pecados de si para
o animal. Então, essa ideia aí é da seguinte forma: o pecador deveria morrer, porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Gênesis, Deus disse para Adão e Eva: se vocês comerem do fruto, vocês vão morrer. Então, o salário do pecado é a morte. E como o pecador deve morrer e ele não quer morrer, ele transfere a culpa de si para o animal e o animal morreria no lugar dele, né? Obviamente apontando para o serviço maravilhoso que Jesus Cristo fez, tomando a nossa culpa. Uma vez que ele fez a oração, o sacerdote lhe entregava o cutelo e ele degolava o animal. O sacerdote pegava parte desse sangue, abria o animal, inspecionava o animal internamente para ver se não tinha nenhum câncer, nenhum defeito interno, e aí então separava as carnes que seriam para a panela, que seria refeição para a família e para o sacerdote, e também aquelas que seriam queimadas mesmo naquela grelha ali, né? Tinha uma grelha ali no fundo do altar de holocausto, tá? Em seguida, esse animal, então, era queimado ali nesse altar e também tinha uma panela ali que ficaria com a carne inteira ali para que ela pudesse derreter toda a gordura, tá? Então, ele ia para a segunda parte, que era o sacrifício e a queima. O sacerdote, por ter auxiliado naquele trabalho lá do pecador ali sacrificado, ele ter pegado o sangue, respingava sangue na sua mão e nos seus pés. Então, o que ele tinha que fazer? Saía desse móvel e ia para a pia de bronze, onde ele lavava as mãos e os pés. E depois que ele lavava as mãos e os pés, ele pegava a tigelinha de sangue e ele poderia entrar ao santuário. Ia até a mesa, pegava azeites, pevitadores, limpava o candelabro e alimentava o candelabro com azeite. Tá? Pegava incenso do incensário, depositava sobre os pães, pegava incenso para alimentar o incensário, ia até o incensário. Esse era o serviço que ele fazia diariamente, tá? E então ele borrifava sangue no véu do santuário. Isso o sacerdote fazia diariamente. Esse é o serviço diário. O que acontecia diariamente no compartimento santo. Isso acontecia no compartimento santo todos os dias, uma vez pela manhã e uma vez pela tarde. Sacrifício da manhã às 9 da manhã, sacrifício da tarde às 15 horas. Aí tinha um outro serviço que acontecia apenas uma vez no ano. E esse serviço, ele acontecia no dia 10 do sétimo mês, tá? Ele é chamado o Yom Kippur. Yom quer dizer dia e Kippur quer dizer cobrir. É uma ideia de perdoar, é uma ideia de dar fim aos nossos pecados, né? Enfim. É conhecido como o dia do juízo também, tá? Nesse dia era um novilho que era usado e dois bodes, tá? E no compartimento santo, tanto o sacerdote como o sumo sacerdote podiam oficiar. Mas nesse dia da expiação, para adentrar o Santíssimo, apenas o sumo sacerdote, o pastor dos pastores, o presidente da conferência geral da época, é que poderia fazer esse trabalho. E aí muda, né, os animais. Ele pegava primeiro o novilho, ok? E ele fazia uma confissão pessoal, seus pecados e também menção dos pecados dos seus familiares, tá? E aí ele sacrificaria esse novilho e colocaria ele para queimar, tá? Oferecendo sacrifício por si e por sua casa. Passaria na pia, lavaria suas mãos e pés, e ele então adentraria ao santuário, tá? E só que nesse dia ele tomaria ali o incenso e o turíbulo,
que era um incensário menorzinho, manual, que podia ser carregado. E ele então adentrava até o Santíssimo. Ali no Santíssimo, ele colocava o turíbulo ali no chão, diante da arca, e aí subia aquela fumaça tremenda. E ele então borrifava sangue sobre o propiciatório, a tampa de ouro, e na frente do propiciatório 7 vezes. Símbolo de que o derramamento de sangue pagou o preço que a lei requeria do pecador. Terminado esse trabalho, ele voltava agora e ia para o pátio novamente. E ele se direcionava aos 2 bodes, tá? E ele lançava sorte sobre esses 2 bodes. Lançava sortes de um bode para o Senhor e o outro era para Azazel, tá? A palavra lá é precisamente assim, tá? Lê Adonai e lê Azazel, para o Senhor e para Azazel, tá? Ao ele lançar sorte sobre esse bode, o bode que caía a sorte para o Senhor é mencionado ali no verso 8, né? E o verso 9 fala que Arão fará chegar o bode ao qual cair a sorte pelo Senhor e oferecerá como oferta pelo pecado. Então agora ele ia para o segundo passo, que era esse bode que foi escolhido para o Senhor deveria ser sacrificado. O bode para Azazel não deveria ser sacrificado. Ele ficava preso ali em corrente, bode é meio revoltado, né? E é um animal muito forte, tá? E aí esse sacerdote sacrificaria então o primeiro bode, que era o bode para o Senhor. E esse bode, ele era então queimado ali no altar de holocausto. Obviamente, ele pegou o sangue desse bode e uma vez que ele sacrificou esse bode e deixou o bode vivo lá no pátio, ele vai até a pia de bronze e lava suas mãos. Êxodo 30, verso 20, diz que toda vez que ele tinha que entrar no santuário, ele precisava fazer a lavagem na pia, né? A Bíblia fala assim, verso 19 de Êxodo 30. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Sempre que entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Também, quando chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão as mãos e os pés, para que não morram. Isto lhes será por estatuto perpétuo. E a sua descendência, através das suas gerações. Depois que ele lavou as mãos e os pés, carregando aí o sangue do bode, ele adentrava o santuário, alimentava o turíbulo com incenso, com brasa do incensário, do altar de incenso, e adentrava o Santíssimo. E fazia a mesma coisa que ele tinha feito com o bode. Com a questão do bode não, com o bezerro, o sangue do bezerro. Borrifava sangue sobre o propiciatório e na frente do propiciatório 7 vezes. E depois que ele fazia isso, ele saía do santuário e ele colocava o sangue do novilho e do bode nas pontas do altar de holocausto. E depois que ele fazia esse processo, ele se dirigia ao bode que era para Azazel. E Levítico 16, verso 20 e 21 descreve esse trabalho. Terminada a purificação no Santíssimo Lugar, da tenda da congregação e do altar, Arão trará o bode vivo, porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e confessará sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas rebeldias, segundo todos os seus pecados, fazendo-o assim cair sobre a cabeça do bode, e enviará ele para o deserto pela mão de um homem. Então, depois que ele saía, ele depositava os pecados de Israel, que simbolicamente foram tirados do santuário. Veja, eles passavam diariamente borrifando sangue no véu para dizer que os pecados do povo estavam sendo
registrados no santuário. E agora, o sumo sacerdote, ao levar o sangue além do véu, do terceiro véu ali, e depositar o sangue ali no propiciatório, ele tipificava que a culpa fora perdoada, o preço fora pago, e agora ele retirava os pecados daquele santuário, o santuário estava purificado. E ele depositava agora os pecados sobre o bode Azazel, e esse bode era enviado para o deserto pela mão de um homem designado para isso. Não é? E lá ele não era assassinado, não, ele era morto. Por vezes, né, tem literatura judaica que eles falam que jogava na ribanceira, então o bode se machucava. Né? Isso às vezes ajudava até a acelerar um pouquinho a morte dele lá e tal, mas ele não era assassinado, não. Tá? Ele era solto lá no deserto. E aí o sumo sacerdote saía do santuário e abençoava o povo, e o povo fazia uma festa. Esse era o ritual do santuário. E aí, queridos, eu quero dar a oportunidade de vocês fazerem alguma pergunta, se tiverem neste momento aí alguma questão, algum questionamento desse aspecto aí. Tem não, né? É, Weather, Hum, pode falar. é verdade que as três portas do santuário era Caminho, Verdade e Vida? Esse era o nome delas mesmo? Então, eu não tenho nenhum registro desse aspecto, nunca li nada sobre isso, só ouvi pregadores falar. Embora eu diria para você que faz muito sentido. Muito sentido, muito sentido. Porque é o seguinte, o santuário ele vai ter dois tipos de lentes para ser estudado. Uma lente que eu chamo cristocêntrica e uma lente que eu chamo antropocêntrica. Há uma maneira de você estudar o santuário cristocentricamente, que é o que a gente vai fazer aqui a priori. Mas há também uma forma de estudar ele no aspecto humano, em nós no santuário e nós como santuário. Então, por exemplo, nós vemos ali a confissão do pecado, está apontando para mim, eu tenho que confessar o meu pecado. Eu sacrifico cordeiro, eu matei a Jesus. Essa é a ideia. Aí o que acontece? Quando eu aceito a Cristo Jesus e aceito que eu me arrependo dos meus pecados, eu devo ser batizado, não devo? Devo. E o batismo representa a morte. Olha o altar de holocausto aí. Aí o que acontece? Mas o batismo não só mergulha a pessoa. A ideia não é matar só a pessoa. A ideia é fazer o quê? Ela nascer de novo, Ressuscitar. ressuscitar. Aí vem a pia de bronze. Ele sai do móvel que representa a morte e ia para o móvel que representa a vida, porque tem água é vida. Então, veja, é o batismo ali do crente, correto? Então, veja, esse é uma representação do cristão que aceitou o caminho. E a primeira porta dava acesso a esse trabalho. A segunda porta, que se é verdade isso ou não, mas eu acho que faz muita lógica, ela representaria a verdade, não é? Olha que coisa curiosa. Quando você vai para o segundo compartimento aí, que seria o compartimento santo, você tem elementos ali que apontam para as verdades cristãs que devem ser vividas, propagadas e tudo mais. Você vai ter a oração, que é uma verdade cristã que a gente tem que, né? Você vai ter também a palavra de Deus ali, né? Como símbolo simbolizado pelo pão. Você vai ter a questão da igreja vivendo a Bíblia também. Então são verdades que nós como cristãos, uma vez que aceitamos a Cristo, o caminho, né? Nós precisamos andar nessas verdades. Tá firme na igreja. Hebreus 10, 25 fala: não deixemos a nossa igreja como é costume de alguns.
Você vai ver a Bíblia, nem só de pão verá o homem, mas toda palavra que procede da boca de Deus. Orai sem cessar. Então, são obrigações da verdade que o crente vai viver a partir do momento que ele foi batizado. E no final das contas, obviamente, esse crente vai alcançar a glória. Que é a glória? É interessante que a tampa da arca era uma espécie de uma coroa. Embaixo era de madeira coberta por ouro. Uma representação clara aí, né, de um cristão justificado. E dentro do coração tem a lei. Se você vê a nova aliança, ele fala que a vontade de Deus é colocar a lei dentro da gente. É escrever nas tábuas do nosso coração. Então, ou seja, quem vai ser coroado com Deus que vai abençoar a sua vida aí, né? É aquele que tem a lei no coração. Então, veja, parece que faz muito sentido. No entanto, eu não tenho nenhuma evidência textual ainda, não li nada sobre. Só ouvi um pregador, se eu não me engano, acho que foi o Luiz Gonçalves falando isso e outros pregadores falando, mas eu acho que parece fazer muito sentido, tá? Beleza? Prosseguindo então. Vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint aqui. Vamos ver agora o outro estágio aqui, dando continuidade a. Peraí, aqui achei. Edinho, você está pastoreando aonde? Eu estou no evangelismo da Associação Paulista Sul. Não estou numa igreja. Trabalho numa igreja, mas no setor de evangelismo. Prosseguindo. Há controvérsia em torno do bode Azazel, Deus ou diabo? Então, essa é a primeira pergunta que a gente vai trabalhar aqui hoje. É recorrente, tá? E é importante que o adventista saiba essas discussões, tá? Vamos lá. Azazel. Os evangélicos acusam falsamente os adventistas do sétimo dia de crerem que Satanás seja um co-salvador com Cristo. Co-salvador significa que ele salva a gente com Cristo. Então, ou seja, eles ensinam que os adventistas creem que Jesus nos salva juntamente com Satanás. Satanás e Jesus nos salvam. É um absurdo, obviamente eles não têm nenhuma prova nisso, a gente não tem nenhum texto, porque a gente não crê nessa invencionice besta. Coisa de religião que começa em time de futebol, né? Aí você fala qualquer besteira do outro, para denegrir. Aí ele continua. Inventam isso com base em sua própria crença de que o bode Azazel represente a Cristo. Então veja, o que faz com que eles afirmem isso do adventismo não é a crença adventista. É, na realidade, o que eles pensam do bode Azazel. E como não pensamos igualmente a respeito do bode Azazel, então eles nos taxam de um modo diferente. Mais ou menos assim. Se os adventistas creem que Azazel é Satanás, diferindo do que os evangélicos ensinam, logo, os adventistas acreditam que o diabo é um co-salvador com Jesus, já que o Azazel finalmente recebe a condenação dos pecados dos remidos. Se lembra que eu acabei de explicar que o sumo sacerdote saía ali em Levítico 16, versículo 20 e 21, terminando a purificação do santuário, o sumo sacerdote depositava os pecados de Israel sobre o bode para Azazel? Eles entendem que esse bode não é Azazel, seja Cristo. Então, ao nós dizermos que esse bode representa Satanás, eles então concluem que Satanás está recebendo os nossos pecados para interceder por nós. Então, os adventistas creem que não somente Cristo é aquele que tira o pecado do mundo, mas o Satanás que tira os pecados do mundo para interceder para salvar as pessoas. Nossa crença não é, obviamente, essa, né? Aqui está um site, tá? CACP, Centro Apologético Cristão de Pesquisas, que é um centro apologético cristão, nem tanto, né? E porque esse tipo de calúnia é bastante complicado, faz parte do pai da mentira, né? E olha só qual é o assunto. Vamos ler primeiro o que está nesse box aí. O diabo, que é sórdido e maquiavélico,
fez e faz tudo para roubar a cena. A Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma que Satanás expiou ou expiará os nossos pecados. Chega a ser absurdo, mas é real. Baseados em um texto do Levíticos. Assim afirmam os adventistas com relação à obra da cruz. Se olhar o título desse estudo aí, escrito pelo João Flávio Martínez, ele diz assim, ó, seria Satanás um salvador? O que ele está querendo dizer com isso? Que o adventista do sétimo dia entende que o Satanás é o nosso salvador também com Cristo. E isso eles concluem, dá para ver pelo desenho, um desenho de um diabo de forma burlesca, que a Bíblia não diz que ele é assim, né? Esse aí faz parte até dos desejos de Satanás, que a gente ensine que ele tenha chifrinho, seja vermelhinho e tudo mais, tal, né? E aí você vê que ele está carregando um saco de pecados. Então é uma zombaria da compreensão adventista desse ritual do santuário, tá? Afirmam também que a tradução não deveria ser Azazel. Por que eles estão preocupados com a tradução? Porque lá no texto massorético está escrito Lê Azazel, e Azazel é o nome de um demônio. Então, olha só que coisa tremenda. Eles precisam se preocupar com a tradução. Então, eles dizem o seguinte: não é Azazel que deveria estar ali. Está lá no texto massorético Azazel. Mas eles falam, não é Azazel que deveria estar, mas deveria estar Esazal. O que significa Esazal? O bode que se vira. Ou seja, vai traduzir como um bode emissário, né? Rejeitando o texto massorético e se apegando a traduções mais recentes, como a Septuaginta. Porque a Septuaginta não traduziu como Azazel. Lembrando que Septuaginta é a Bíblia, o Antigo Testamento grego, que foi traduzido, o Antigo Testamento hebraico, que foi traduzido para o grego. Então, ao traduzir para o grego, ao invés de traduzir Azazel, tá, um nome próprio, oposto ao Senhor, eles traduziram como o bode emissário, o bode enviado. Então, eles se apegam a essa tradução e rejeitam o texto massorético. Azazel é Satanás ou Cristo, afinal de contas? Primeira coisa que a gente precisa entender o que a crença adventista propala, é que nós entendemos as coisas, o santuário, num espelhamento profético. Vamos lá para a gente poder compreender o que é isso. Existe o santuário tipo, por exemplo, tinha um santuário aqui na Terra, mas existe o santuário antitipo, que toma o lugar dele. E esse santuário antitípico é o santuário do céu. Você vai ver em Hebreus 8 que temos um sacerdote que está lá no santuário perfeito que Deus construiu, não o homem. Nós, nos santuários típicos aqui da terra, tinha um animal que levava a culpa do pecador. No antitípico, nós temos Cristo que leva o nosso pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O animal morto, ele acontecia recorrentemente. Rolinhas, bezerros, cabras, bodes, ovelhas, né? E também Cristo é este animal no antitípico. O altar de sacrifícios apontava para a cruz do Calvário, onde Cristo morreu. O véu do compartimento santo aponta para o véu do compartimento santo do santuário celestial, como a gente vê em Apocalipse, capítulo 4, verso 1 e 5. Candelabro, ele apontava para os 7 espíritos, que a gente vê em Apocalipse 4, verso 5. O altar de incenso aponta para o altar de incenso lá no céu, onde Cristo intercede por nossas orações. Segundo Apocalipse, capítulo 8. O véu do Santíssimo e a arca do testemunho na terra tem a sua contrapartida no véu do Santíssimo, do santuário do céu, e a sua arca do testemunho lá no céu. Apocalipse 11, verso 19. Abre-se o véu e é vista a arca. Então, o que estamos querendo dizer? Que o santuário era uma profecia tipológica e que
ele apontava para o serviço de salvação que Cristo efetuaria. Assim, a gente começa a olhar o Apocalipse e ver o ministério de Jesus. Isso aqui é muito, muito, muito curioso. Segura um pouco aqui, eu quero olhar para a cara de vocês para poder falar sobre isso, tá? Queridos, é o seguinte, acontece que nós temos os livros que falam da vida de Jesus. São 4, correto? Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos sinóticos. E João, um pouco à parte, que a gente está estudando agora aí, né? Ele trabalha os sinais de Cristo, mas esses livros são chamados de evangelhos porque ele trata da vida de Jesus. Evangelho não é a minha vida nem a sua vida. Evangelho é o que Cristo fez e faz para me salvar. O seu testemunho é consequência de ter aceitado o evangelho. Então, quando você conta o testemunho, você não está pregando o evangelho, você está pregando consequência de aceitar o evangelho. Tem o seu lugar, é importante, mas tem que discernir. Se você for lá em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala o que é o evangelho. O evangelho traz a salvação se a pessoa crê. 1 Coríntios capítulo 15, ele diz assim, ó: Ora, irmãos, desejo lembrar-vos do evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes, no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se retendes tal como eu vou-lo anunciei. Se não é que cresces em vão. Pois primeiramente entreguei o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Foi visto por servo e tudo mais. O que era o Evangelho? Vida, morte, ressurreição, ascensão, intercessão de Jesus. Então, esses 4 livros, ele fala de uma parte da vida de Jesus, que é vida, morte, ressurreição de Jesus. O livro de Atos vai falar da ascensão dele, nos 2 primeiros capítulos. Aí o que que acontece? Jesus parou de trabalhar? Não, ele continua trabalhando. E agora ele está trabalhando no santuário celestial. E o livro que Deus reservou para falar do ministério de Jesus no céu é o Apocalipse. Então o Apocalipse ele é o 5º evangelho. Por quê? Porque ele está falando ainda das boas novas do que Cristo está fazendo por nós. Deu para entender aí? Então nós temos 4 evangelhos, não, temos 5. Vida, morte e ressurreição de Jesus, mas a ressurreição é para a nossa justificação. Ele continua fazendo o trabalho lá e é o Apocalipse que vai falar. Tá ok? Vamos dar uma olhada nesse aspecto aqui, para a gente entender melhor esses aspectos aqui que eu estou apresentando para vocês. O ministério sacerdotal de Jesus no Apocalipse, né? Então, olha lá, ritual do santuário, ministério sacerdotal e sumo sacerdotal de Jesus Cristo. Bora lá. No santuário, os animais eram examinados e não podia ter defeito, tá? Aqui tem os bodes. Aqui tem os bodes. Mas podia ser o cordeiro aí, tá? Tem alguém com o microfone aberto aí, tá? Se vocês puderem fechar, será uma benção. Animais não podiam ter defeito, tá? Seja os bodes, seja o cordeiro, seja o carneiro, seja a rolinha, não podia ter defeito. O que que isso representa, tá? Isso representa a vida de Jesus. É como se dissesse assim, ó, se eu examinar a vida de Jesus, eu não vou encontrar pecado nenhum. Assim como você tinha que examinar aquele animal, podia examinar aquele animal e aquele animal não tinha defeito. Então, esse trabalho aí de exame, ele apontava para a vida de Jesus, que foi perfeita sem pecado, tá? Como diz Hebreus 4, verso 15. Porque não temos um sumo sacerdote, senão aquele que não possa compadecer de nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Né? Então, Jesus não teve pecado, é isso que representava naquele exame ali, tá? Do santuário. Depois, ele pegaria e lançaria sorte sobre os bodes, ok?
Ao ele lançar sorte sobre os bodes, um era para o Senhor e o outro automaticamente ficava para Azazel. Isso aqui é super importante vocês gravarem e é uma das respostas já para a gente compreender por que que Azazel é Satanás e não Cristo. Se um bode era para o Senhor, o outro bode automaticamente não era para o Senhor. Simples assim. E não somente, é que Azazel é um nome próprio de um demônio. Então, ressalta insistentemente a oposição entre um bode e outro. Um para o Senhor, o outro não era para o Senhor. O outro era para Azazel, tá? No texto massorético, a palavra é Azazel mesmo, e não Es-Azal, ou seja, o bode que se vira, né? O bode virado. E esse lê no primeiro é a preposição para, tá? E aí lê Azazel, para Azazel, tá? Então eu coloquei a telinha aí do hebraico, tá? Do aplicativo. Se você olhar aqui, você vai verificar essa palavra aqui, tá? Ela tá meio coberta aqui, mas aqui ela tá um pouco mais clara e aqui ela tá transliterada, tá vendo? Azazel. Bem, lançando sorte para definir aí esses bodes, era uma divisão entre o bode escolhido e aquele que foi rejeitado. Porque isso aqui lembra o grande conflito. Satanás queria ser como Deus. E o nome de Cristo, de guerra, né? Michael, quem é como Deus? É um desafio, porque só Jesus assim o é. Então, aquele que era escolhido representava Jesus, a escolha de Deus o Pai. Esse aqui é o meu sacrifício escolhido, né? Então, tudo aí apontava para a vida de Jesus. O animal, obviamente, sendo morto, sendo sacrificado, correto? E queimado, apontava para a cruz do Calvário. Queridos, esse móvel era quadrado. Quadrado tem 4 lados. E o que é interessante? É interessante que o número 4 em profecia bíblica, você vai verificar que ele representa os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. Ou seja, o sacrifício de Cristo é suficiente para pagar o pecado em tudo quanto é lugar de toda a gente do mundo. Como diz ali em 1 João, né? Ele é propiciação, 1 João 2, né? Ele é propiciação não somente pelos nossos pecados, mas pelo do mundo inteiro. Então, o que representava isso? Que Jesus, ao tomar nossos pecados, ele morre em nosso lugar. Era para morrer o pecador, mas aí morre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tá? Então, esse móvel aí apontava para a morte de Jesus, como diz Romanos 5, verso 8. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí, depois, ele se dirigia à pia de bronze. É o mesmo significado. Se ele sai de um móvel que representa a morte e vai para um outro que tem água, símbolo de vida, ele sai da morte para a vida, ressurreição de Jesus. Então, esse processo todo acontecia no pátio, tá? Assim, nós entendemos que o pátio é uma representação do planeta Terra, porque é onde Jesus viveu, morreu e ressuscitou. Então, a parte descoberta do santuário, a parte chamada pátio, representa o planeta Terra, tá ok? E Cristo ressuscitado aparece em Romanos capítulo 4, verso 25. Ele ressuscita para a nossa justificação. E o que é interessante é que a justificação da gente acontece no santuário, acontecia lá dentro do santuário. Então, ele já está apontando que ele ressuscitou para interceder por nós no céu. E era assim que o sacerdote fazia. Olha esse outro texto de Hebreus. Tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservamos firmes a nossa confissão, porque ele entrou lá para nos justificar. Aí a gente vai ver essa representação em Apocalipse 1, verso 12. Tá? Então veja, planeta Terra, onde Cristo viveu e morreu e ressuscitou. Só que para interceder por nós, ele subiu para o céu. Por isso que o sacerdote agora ia para um compartimento fechado, coberto. Então o compartimento santo e o santíssimo apontava para o céu, onde Cristo adentrou. Tanto é que depois dele subir, João, no ano 96, vê Jesus onde? Entre os 7 candelabros. Como diz Apocalipse. Voltei-me para ver,
quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros, um semelhante a filho do homem. Isso é uma expressão que se refere a Jesus. Então ele viu ele entre os 7 candeeiros, que era o móvel do compartimento santo, apontando que Cristo, ao subir, estava desenvolvendo um trabalho em prol de sua igreja, no compartimento santo. Diz mais. Ele vai agora para a mesa ali. Isso é bastante interessante. A mesa, ela ficava de frente com o candelabro. Isso aqui é super importante. Mesa de frente com o candelabro. Ok? Mesa diante do candelabro. Grava isso aí. Bora lá. Candelabro. Na frente do candelabro ficava a mesa. Grava isso. Candelabro que ficava no sul, correto? E a mesa que ficava de frente dele no norte. Por que isso é importante? Quando a gente vai comparar com o relato do santuário no Apocalipse, onde Jesus está ministrando, a gente vê que não é um candelabro de ouro. Na realidade, ali são os 7 Espíritos de Deus. Que são. Então, o candelabro daqui da terra ele tipificava esses 7 Espíritos de Deus. Agora, se o candelabro tem o seu contraponto lá no céu, a mesa também tem o seu contraponto. E a mesa deve estar diante do candelabro. E o candelabro diante da mesa. Aí o que é interessante é que você olha em Apocalipse 4:5, diz assim, ó. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono. Então, olha só a coisa curiosa. A mesa ficava diante do candelabro, assim como o trono ficava diante dos 7 espíritos. De modo que a gente percebe que o candelabro tem o seu contraponto nos 7 espíritos, e a mesa tem o seu contraponto no trono de Deus. E que 2 pilhas de pães são essas? Representa a entronização de Cristo. Então, uma representa o Pai e outra representa o Filho. O número 12 é para dizer que ali no céu tem alimento para todo o povo de Deus, toda a tribo de Israel. É que todo o povo de Deus, ele é representado pelo número 12, tá? Existe um livro chamado Irmãos do Rei, do pastor falecido Arthur Spalding, que ele apresenta as tribos de Israel como traços de caráter. Então, todos nós pertencemos a uma das tribos. Tanto é que nós vamos entrar no céu, tem 12 portas lá, e nós vamos entrar pela porta de nossa tribo. Então é bem curioso esse aspecto aí. Então, no compartimento santo, há trono, tá? Há o trono. Não é só a arca que representa o trono. A arca vai representar o trono em outro momento da intercessão de Cristo. Mas no momento em que ele está fazendo a intercessão no santo, a mesa é a representação do trono, onde ele se assenta ao lado do Pai. Olha aí Romanos 8:34. Ao vencedor dar-lhe de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. O Filho ao lado do Pai. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso aqui é bastante curioso, porque a mesa então apontaria Cristo e o Pai no trono da graça hoje, oferecendo salvação, perdão para todo aquele que se arrepende e confessa a Cristo Jesus. A mesa, ela ficava na direção do norte, tá? O santuário, ele era sempre colocado com a entrada para o leste. O fundo para o oeste, onde ficava a arca. O sul, onde ficava o candelabro. E no norte ficava a mesa. E lembrando que a mesa é símbolo do trono. Se a mesa está no norte, a gente acaba entendendo que o trono de Deus está na região norte. Isso é bem curioso. Olha aí, diz aí a Bíblia, em Êxodo 26:35. A mesa porás fora do véu e o candelabro defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás para o lado do norte. Então a mesa ficava no norte, ok? Então a gente vê a mesa
no norte. Nós temos o leste, a entrada do santuário, oeste, o fundo do santuário, o norte, a parte de cima, e o sul. Então a mesa ficava do lado do norte do santuário, como Deus mandou. E isso é curioso quando a gente lembra de Satanás querendo ser Deus. Olha o que diz Isaías 14, verso 13 e 14. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nos extremos do norte. Nos extremos do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Por que Satanás queria assentar-nos num trono nos extremos do norte? Porque é onde está o trono de Deus. E isso é curioso, porque a mesa é o móvel que tá no norte, que é o símbolo do trono de Deus. E tem mais coisa que a gente pode curiar aqui, que pode lançar luz sobre Apocalipse, ok? Se a mesa é de fato um símbolo do trono de Deus, como estou apresentando para vocês aqui, com essas evidências, a gente vê uma pilha de 6 pães e uma segunda pilha de 6 pães. Então, no processo de intercessão, nós temos o pai e o filho, um ao lado do outro, sendo representado por uma pilha de 6 pães. Apocalipse 13, ele fala que o número da besta é 666. Ou seja, Satanás levará por meio da besta a intento os seus sonhos de ser semelhante ao Altíssimo. Então a ideia era que ele fosse essa terceira pilha nesse processo de intercessão. E nesse final do tempo, nós teremos essa manifestação de Satanás nos seus sonhos, ele querendo fazer se realizar por meio da besta. Muito curioso esses aspectos. E pode ter uma ligação com o Apocalipse, esse 666, exatamente com esse processo de intercessão. Em Apocalipse 8, verso 3, nós vamos ver um outro móvel, que é o altar de incenso. Né? Ele fala, veio outro anjo e ficou em pé no altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Queridos, essa palavra anjo aí, ela não deve ser entendida como um mero anjo, tá? Deve ser entendida como anjo do Senhor. É porque a palavra anjo, tanto no hebraico, que é malach, como no grego, que é angelos, ela significa mensageiro, tá? E Cristo, ele é o mensageiro do Pai no plano da salvação. Então, quando ela diz veio esse outro anjo é outro mensageiro, é Cristo, tá? É o próprio Deus encarnado que subiu para interceder por nós. É ele quem oferece o incenso da sua justiça para que nossas orações sejam aceitas, né? E aí você vê o altar de ouro, Cristo ministrando aí, intercedendo por nossas orações, tá? Cristo intercede por nossas orações junto ao altar. É esse o significado aí, tá? Depois o sacerdote, o sumo sacerdote, ele adentrava ao Santíssimo. Ele pegava o turíbulo e adentrava ao Santíssimo. E ali era o momento do juízo, o Yom Kippur, né? O dia do perdão. Yom Kippur, ele definia, então, a salvação do povo, correto? E nesta fase, a arca ela vai representar o trono de Deus, tá? Se você olhar nos testemunhos, você vai verificar nos primeiros escritos que Cristo e o Pai estão assentados no trono e de repente o Pai se levanta e vai para o Santíssimo e o Filho depois o segue. Então, ou seja, tinha o trono no Santo, que é representado pela mesa. E agora, no Santíssimo, você já vê que não tem, era o Pai que estaria digamos, em forma do Shekinah ali, né? E Cristo como o sacerdote fazendo intercessão final pelo seu povo, né? Apocalipse 11, verso 19, apresenta esse momento, né? Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, terremoto e grande saraivada. Bora lá. Olha só, João 5, versículo 23, 26 a 27. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também ao Filho ter a vida em si, deu ao Filho também ter a vida em si mesmo.
e deu-lhe o poder de exercer juízo, porque é filho do homem. Veja só, o filho do homem é quem vai fazer juízo. Quando a gente vai para Daniel, você vê expressões semelhantes. Continuei olhando, e lá estava o ancião de dias, e ele se assentou. E milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante deles. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. E eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Olha a expressão filho do homem aqui, expressão filho do homem. E juízo, a expressão aqui, ó. E juízo, a expressão aqui, tá? E dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. Então, esse processo ocorre também no céu. Então, a gente percebe que, assim como tinha duas fases no ministério de Cristo, dos sacerdotes aqui na terra, o ministério de Cristo também tem essas duas fases, né? Agora, depois que ele fazia o juízo, ele fazia esse caminho, tá? Do Santíssimo para o pátio. Ora, se ele estava dentro do santuário que representa o céu e o pátio representa a terra, essa saída representa a volta de Jesus do céu para a terra. Só que antes de aparecer o povo, ele se dirigia ao bode. Aí diz assim, ó. Antes de aparecer ao povo, o sacerdote transferia os pecados ao bode para Azazel. Assim, antes de aparecer nas nuvens, Cristo decreta sobre Satanás a condenação dos pecados cometidos pelo povo de Deus, que foi inocentado por sua intercessão, sendo o diabo tido por culpado deles. Vamos dar uma olhada aí. Por que Azazel é um símbolo de Satanás? Primeiro, Azazel é a palavra que está lá no texto maçorético, o texto mais antigo bíblico aí, correto? Quando você busca Azazel, você vai ver que é um monte de demônio, tá? Então é um... E na cultura, tanto judaica, cristã e islâmica, ele é um anjo caído, Azazel. E olha só que coisa curiosa. Azazel, em hebraico, é um nome atribuído a um anjo que seria encarregado da tarefa de levar as faltas humanas e as enumerar perante o tribunal divino, durante o julgamento anual da humanidade. Isso aí é muito curioso. Porque bate, porque o Azazel é usado exatamente no dia do juízo, no dia do Yom Kippur. Então ele é o anjo que está ali para acusar, para atrapalhar a vida do povo de Deus. Aí a pessoa pode perguntar, por que então os pecados são postos num bode que representa Satanás, se é Cristo que tomou nossos pecados? Então vamos lá responder essa pergunta aí, ó. Cristo, como bode para o Senhor, foi morto e os méritos do seu sangue foram apresentados nas cortes celestiais para expiar os nossos pecados. Então, assim, o cordeiro que era morto, o sangue dele era levado para dentro do santuário. Assim como Cristo, quando morreu, adentrou ao céu e os méritos do seu sangue ele apresenta por nós. O Azazel, ele não foi morto. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o postar os pecados sobre Satanás não tem a ver com remissão de pecados. Não tem a ver com intercessão. Tem a ver com intercessão o bode que era para o Senhor, que foi sacrificado, morreu, seu sangue foi levado para o santuário. E diz Levítico 16, verso 20, terminada o trabalho de intercessão, de expiação pelo seu povo, aí é que ele se dirigia ao bode Azazel. Ou seja, não era a fim de interceder pelo povo, tá? Azazel, ele não recebe as transgressões para interceder. Tanto que o sumo sacerdote só depunha os pecados sobre ele após terminada a expiação. Ele recebe os pecados como responsável por eles. Isto é, o juízo considera que não pecaríamos se antes não tivéssemos tido a influência da natureza ruim que nós temos, que se corrompeu, né, por meio das tentações de Satanás. Se ele não tivesse tentado Adão e Eva, nada disso teria acontecido. Essa é a ideia. Então, os crentes são inocentados e os pecados que cometemos, Satanás é responsabilizado por eles. Olha esse texto aqui de Miqueias. Ata os cavalos ao carro, ó moradora de Laques. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam os pecados de Israel. Primeiro detalhe. Ata um cavalo, um carro. O cavalo vai ter que carregar um peso, um fardo. Que fardo que ele vai ter que carregar? Diz assim, ó. Foste o princípio do pecado para a filha de Sião. Filha de Sião é o povo de Deus.
Então, ou seja, esse cavalo que vai carregar esse fardo, ele foi o princípio do pecado para o povo de Deus. Quem foi o princípio do pecado do povo de Deus se não foi Satanás? Aí fala assim, porque em ti se acharam as transgressões, os pecados de Israel. Por que se acharam os pecados de Israel? Porque você é o culpado deles. Vamos entender como é que funciona isso. Por que Satanás recebe os nossos pecados? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Um homem, ele dá drogas a uma criança ali, um menor de idade, para ele levar lá para o morro lá. Só que ele levando a droga para o morro, o menino é pego pela polícia com aquele monte de droga, mochilinha cheia de droga. Além de levar uns tapas, tudo mais, né? O menino, ele diz aí à justiça, né, aos policiais, que ele pegou essa droga do homem lá. Aí a polícia vai atrás do homem, que acaba entrando no processo, embora não conseguiram encontrar na casa do homem droga nenhuma. Com as investigações avançando, no fim do processo, o homem é condenado como aliciador de menor e terá que responder pela droga apreendida com a criança. Aí eles olharam câmeras, olharam o menino estava chegando, as câmeras mostravam que o menino estava chegando sem mochila, mostrou que o menino entrou na casa dele, mostrou que o menino saiu com aquela mochila e o menino foi para aquele caminho onde ele foi pego. Então ficou confirmado que o menino estava falando a verdade. Então aquele homem ficou a, a, como um aliciador de menor. O que isso significa? Que aquele crime que o menino foi pego fazendo, ele vai ser inocentado. E aquelas drogas serão cobradas agora deste homem, tá? É assim que Satanás recebe os nossos pecados. Ele será tido por responsável das nossas transgressões como um aliciador, tá? Olha esse outro texto aqui, que eu acho esse outro texto mais claro, que a gente não usa tanto esse texto, né? É um texto de Isaías. Ele diz assim, ó: assim diz o Senhor, o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Então, veja, pleiteará está falando de intercessão. Ó, Deus intercedendo. O que Deus vai fazer na sua intercessão? O que Cristo está fazendo lá no céu, intercedendo? Pleiteando a causa do seu povo. O que ele está fazendo? Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira. Então, veja, o cálice da ira de Deus estava em nossas mãos por causa dos nossos pecados. Mas Deus diz que na intercessão dele, ele vai tirar o cálice da ira dele da nossa mão. E ele diz: jamais dele beberás. Ou seja, nós não vamos sofrer a condenação de Deus. O que ele vai fazer com esse cálice? Poloei nas mãos dos que te atormentaram. E quem me atormentara era o Satanás. Então Deus ele vai tirar a condenação dos nossos pecados e vai transferir para Satanás como ele sendo responsável pelas nossas transgressões e nós inocentados. Que nem aquele menino que foi aliciado por um maior. Imagina aí, olha o que Deus está falando. Eu tiro o menino da sua mão, o cálice de atordoamento, o veneno da minha ira. Você não vai beber dele, é o que Deus está falando para nós, na intercessão do santuário. E ele sai do santuário dizendo isso. Só que ele vai dar para quem? Vai colocar na mão daquele que nos atormentava, que era Satanás. Ele é quem vai receber o cálice da ira de Deus. Logo, é terminantemente falso que os adventistas acreditam que Satanás é um co-salvador com Cristo. Eles acreditam que o diabo receberá a condenação pelos pecados que levou o povo de Deus a cometer. Tá? Esse era o sentido. E aí então, esse bode, obviamente, era enviado vivo para o deserto, a fim de morrer ali. Tá? O que isso vai apontar? Azazel representa Satanás preso na terra desfigurada pelos cataclismas criados pela volta de Jesus. Apocalipse 20, de 1 ao 3 fala isso, né? Então vi descer do céu um mensageiro. Lembra aí que essa palavra mensageiro, anjo, não é uma mera pessoa, é o próprio Cristo. Esse descer do céu é a volta de Jesus. Ele tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente na mão. Ele segurou o dragão, né, que é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco de tempo. Então veja só, note essa palavra abismo, que é a palavra abissos no grego, ok? Essa palavra foi a mesma palavra empregada na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, e em Gênesis para falar da terra, quando a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo. É a mesma palavra, tá?
Quando diz lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia a terra sobre a face do abismo. Na Septuaginta, colocaram essa palavra abissos, é a mesma palavra. Então, quando a Bíblia fala que ele é um anjo, o anjo que desceu do céu, está se referindo a Cristo como um anjo do Senhor, né, o próprio Deus, e que ele desce do céu para a terra, na sua segunda vinda. Quando diz que ele tinha a chave do abismo, é que ele tem o poder, na sua vinda, de tornar a terra sem forma e vazia de novo, como era no princípio. Os profetas maiores, descrevendo a volta de Jesus, diz que na frente de Jesus é um jardim, como o jardim do Senhor, como o jardim de Sodoma. Mas atrás dele é toda uma destruição. Então, a vinda de Jesus Cristo vai ser do leste para o oeste. Porque a Bíblia diz, né? Assim como o sol sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, então a vinda de Cristo vai ser um movimento. E ao ele vir nesse movimento, o mesmo caminho que o sol faz, na frente dele vai estar bonito, mas atrás vai ser tudo destruído. Então Cristo tem a chave do abismo, ele consegue transformar a terra de novo no abismo, sem forma e vazia. Corrente na mão para prender o dragão é que Cristo tem poder para limitar a atividade de Satanás. E ele o fará, matando os ímpios e levando os salvos para o céu. Assim Satanás não vai ter ninguém que tentar, está limitado, vai ficar preso aqui. Lançou-o no abismo sem ninguém para tentar. Durante 1000 anos, Satanás e seus anjos serão obrigados a ficar circunscritos à terra sem vida. E a terra sem vida é o abismo, como era em Gênesis, sem ninguém para tentar. Tá? Então, essa ida para o deserto é o significado do bode sendo enviado. Então, o Apocalipse, ele cumpre todo o escopo dessa questão do santuário, apontando Satanás como bode Azazel. Queridos, há muito mais informações, mas, assim, vai ficar muito longo. Então a gente não quer que a coisa fique muito longa, extensa, que ninguém assiste, ninguém vê isso e tudo mais. Essa parte aqui, grande maioria das coisas, já tinha falado para vocês, né? No entanto, é importante reavivar essas coisas. Eu recebi alguns questionamentos, esses meses aí que a gente ficou distante, e aí eu produzi algumas respostas. E essas são respostas que muitas vezes não mostram para a gente, porque eu nem conhecia os questionamentos que ali estavam, e então é super importante que vocês participem aí dos próximos ou assistam os próximos vídeos aí, tá ok? Que Deus abençoe cada um de vocês. Se tiverem alguma pergunta, é só fazer. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque se demorar. Pode falar então, Wesley. Vê só, eu assisti a uma pregação do pastor da Igreja Central de Aracaju, que ele trata justamente. Eu realmente assisti essa mensagem, na verdade, ouvi, né, no YouTube. Eu tenho até ela. Eu ouvi essa mensagem até 2 vezes, porque ela é um pouco profunda, e justamente ele traz algum aspecto dessa questão do bode Azazel, quando os evangélicos que não compreendem que o bode Azazel representa Satanás, eles acham que não é Satanás, porque tem um texto, não me recordo se é em Êxodo ou é em Números, que fala que o bode Azazel ele faz expiação. Aí ele ataca justamente esse ponto, e eu achei muito interessante, eu não vou estar lembrando, mas quando ele fala essa expiação, não é expiação no sentido messiânico, que Jesus foi como Messias fazer essa expiação de substituto, mas a expiação no sentido de satisfazer a punição, satisfazer aí ele dá alguns exemplos, por exemplo, foi feito expiação, ou seja, o que é que houve com Caim? Caim não, com Acã, foi feita expiação quando Deus ele puniu o pecado. Então ele faz esse paralelo que eu achei muito interessante. Por isso que eu falo que eu fiz essa pontuação, porque como eu entrei agora há pouco, eu estava em aula, aí pode ser que você já tenha falado e eu tenha só repetido o que você falou, mas pode ser que você não tenha falado e vá abordar talvez em outro tema, e é bem interessante essa pregação. Eu posso até conseguir depois o link dessa mensagem. Muito bom a sua apresentação, sua ponderação, né? A ideia de expiação aí é que Deus ele vai dar fim aos nossos pecados, né? Então, obviamente, Cristo ele faz a expiação pelos nossos pecados, carregando os nossos pecados, intercedendo por nós no santuário celestial. No entanto, a condenação recairá sobre Satanás.
né? Então, é nesse sentido aí mesmo, bem interessante, muitíssimo grato pela sua colaboração e espero que a gente se veja aí mais vezes aí, tá bom? Que Deus abençoe vocês, muito bom ter estado convosco e vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Querido poderoso Deus, maravilhoso Pai, no dia da expiação, Israel ficava ao redor do santuário com o rosto em terra, clamando, pedindo misericórdia do Senhor. E nós, ó Deus, queremos pedir que o Senhor perdoe os nossos pecados também. E queremos estar em espírito de oração constantemente, clamando por perdão, por arrependimento, enquanto o Senhor intercede por nós. Porque em breve sabemos que o Senhor sairá desse papel de intercessor. E ao isso acontecer, é necessário que os nossos casos já estejam decididos para a vida eterna. Pedimos que o Senhor abençoe para que essas mensagens possam conceder, ó Deus, poder, graça, virtude a todo aquele que assistir e eles possam compreender melhor as verdades da palavra de Deus. Tudo isso nós rogamos, agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém.